top 2 aqui, Felipe. Vamos começar pelo segundo. Acredito que a gente vai ter o mesmo top 2, mas eu tô curioso mesmo assim, porque acho que tem uma discussão. Quem que é o seu segundo colocado? Meu segundo colocado é o Bill Belichick, técnico. Isso que eu tava esperando. O meu segundo colocado é o Andy Reid. E o seu primeiro é o Bill Belichick. E o meu primeiro é o Belichick. O seu é o Andy Reid, é o primeiro? Sim. Então era o que eu tava esperando justamente. Assim, eu gosto do top 2 discutir junto, né? Porque eu acho que é um debate com o outro. Como você foi o primeiro a colocar o Bill Belichick como segundo, por que ele não é mais o melhor head coach na NFL? Não é questão de ser o melhor head coach da NFL. Acho que, assim, ele é o melhor técnico da história da NFL, indiscutivelmente. E não tem que se discutir isso. É um cara que é o maior técnico mais vencedor da história, um cara que teve talvez a maior dinastia da história da NFL, um cara que dificilmente vai ver algo como o que ele fez no Patriots nessas últimas 2 décadas sendo repetido. Mas a questão é, um cara que conseguiu remontar a equipe depois da saída do Tom Brady, né, não foi para os playoffs há 2 anos, foi para os playoffs ano passado, um cara que conseguiu remontar essa equipe com um quarterback novato, né? Mas o problema para mim é que acho que, invariavelmente no caso do Bill Belichick, o Bill Belichick é executivo, que ele é general manager do New Patriots, acaba afetando um pouco do trabalho do Bill Belichick técnico. E a gente falou um pouco disso do comentário sobre o draft, que em termos de trabalho de executivo, o Bill Belichick ele tá deixando um pouco para desejar. Pouco até generoso, né? Exatamente. Então, assim, é um cara que parece que não dá o mesmo valor pro draft em termos de estratégia do que outras equipes. Então, como ele é general manager e técnico, os jogadores que ele escolhe no draft são feitos pensados pro que ele pensa de futebol americano, porque ele pensa para a equipe. E isso acaba afetando um pouco o desempenho do New Patriots, porque eles são jogadores que não estão correspondendo às expectativas que ele mesmo colocou na hora do draft. Então, isso acaba criando um pouco. Ele deixa isso um pouco para trás dos outros técnicos por conta desses problemas de montagem de equipe, que são problemas que ele mesmo criou. Então, é um cara que, no ano passado, o desempenho da defesa, ele conseguiu elevar o desempenho da defesa muito mais do que se esperava, mas o ataque, eu acho que apesar do Mac Jones, foi um ataque que ficou um pouco para baixo e muito por conta de montagem de elenco. Então, isso acaba, acho que no caso do Bill Belichick não dá muito para separar os dois trabalhos, não dá muito para você pegar, vão avaliar ele só como executivo e ele só como técnico, porque é a mesma pessoa, é um trabalho que influencia diretamente o outro. Então, não é uma questão, tipo, você tem um executivo que pega os jogadores X e o técnico não consegue fazer render esses jogadores. Não é isso. Ou um técnico X que ele eleva os jogadores apesar do executivo não conseguir pegar jogadores que são menos badalados do que se esperava, do que poderia ser. Não é isso. No caso dele, ele não consegue elevar os jogadores que ele mesmo escolhe. Então, isso acaba, para mim, afetando um pouco a avaliação do Belichick como técnico nesses últimos anos. Uhum. Mas, assim, indiscutivelmente, é o maior técnico da história do NFL. Não tem como não dizer isso. É justo. Eu tentei isolar. Eu tentei pensar no Belichick head coach. E acho que o Belichick é o maior exemplo de que eu detesto head coach ter os poderes do GM. Eu não acho que dá certo. Eu acho que são 2 trabalhos completamente diferentes. Sim, numa franquia saudável, o head coach e o GM têm um bom relacionamento. A palavra do head coach, a opinião do head coach é escutada pelo GM, mas quem toma a decisão sobre o elenco é outra pessoa, não é o head coach. O Belichick, ele, principalmente na década de 2000, né, a primeira fase ali da dinastia, ele tem vários acertos como executivo e
Mas os resultados recentes são bem complicados. O Belichick na primeira colocação no meu ranking é um voto puramente de respeito. E se você me pergunta, eu roubei um pouco, porque basicamente essa lista aqui é os 5 head coaches que você mais gostaria de ter na temporada 2022. E se eu pudesse escolher qualquer head coach para ser o head coach do meu time em 2022, não seria o Bill Belichick. Eu vou pender muito mais para um cara de ataque. É puramente respeito mesmo, porque eu vou dar esse voto de confiança nele por mais um ano, porque ele não tem sido o melhor head coach da NFL nos últimos anos. E não é o que eu levei em consideração, mas isso que você falou da montagem do elenco, acho que ele pagou preço premium por alguns jogadores que não são premium. Sei lá, ele pagou bem caro por caras que não são do nível do salário deles que eles correspondem, né? Os Patriots, pelos problemas no draft, né, precisaram dar o overpay por alguns jogadores. Eu acho que o Belichick, a liga alcançou e ultrapassou alguns pontos que ele era acima da curva há 10, 12 anos atrás e ele não se adaptou. Por exemplo, os Patriots antigamente eram um time ousado em quartas descidas, né? Quem não lembra daquela contra os Colts no Sunday Night Football? Mas hoje em dia eles são o 5º time que menos vão para a quarta descida, né? Desde 2019, em situações que a probabilidade de vitória aumentaria com uma quarta descida. É o 2º time que mais corre com a bola em situação neutra em primeira e segunda descida, né? Que também não é do mais eficiente. Eu coloco ele ainda na primeira colocação apenas por respeito. Mas é um ponto aqui do top 5, Felipe, que normalmente não tinha discussão. Normalmente era como o top 5 defensive tackles, né? A gente falava os 4 humanos e tinha o Aaron Donald lá muito acima. E acho que só o fato da gente estar discutindo aqui já mostra como a distância dele pro resto da liga já não existe mais. Eu acho que assim, se o New England Patriots conseguir tirar, sei lá, uma classificação para uma final de conferência ano que vem, na próxima temporada, né? Ou chegar no Super Bowl, ganhar o Super Bowl, a gente muda a figura. Sim. Mas no momento, eu acho que você tem que, como a gente está olhando agora, entrando em 2022, acho que tem que separar um pouco o que é o Bill Belichick, o maior técnico de todos os tempos, do Bill Belichick 2022, que é um cara que vem sofrendo com montagem de elenco. Um cara que agora vai ter que, além de tudo, é um cara que inexplicavelmente se recusou a contratar um coordenador ofensivo, agora com a saída do Josh McDaniels. Eu tenho muita preocupação no que vai ser o Patriots nessa temporada, porque a saída do Josh McDaniels e a insistência do Bill Belichick de não escolher um novo coordenador ofensivo, de trazer o Bill O'Brien, como estava se especulando, de trazer alguém de fora, acho que vai prejudicar o ataque mais do que as pessoas estão imaginando. Porque você está no momento do Mac Jones que ele precisa de desenvolvimento, um cara que precisa ter um técnico de referência do lado dele para conseguir fazer ele alcançar o potencial, e não vai ter. Então é uma aposta que o New England Patriots está fazendo, é uma aposta que, se fosse o Bill Belichick de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, ninguém contestaria. Mas agora, com um quarterback tão novo, acho que é uma escolha um pouco arriscada demais para um time que está num momento de reconstrução. Acho que ele está confiando demais no papel dele como executivo, como técnico, de ser o manda-chuva do Patriots, e acho que isso nessa temporada pode acabar afetando um pouco isso daí. E é bem o que você disse. Só o fato de a gente estar discutindo se ele não é o top 1, né, no caso ele ser o segundo na lista, já mostra um pouco que os últimos anos não são tão bons assim, né? E é um time que ganhou o Super Bowl não faz muito tempo, mas é um time que entrou numa reconstrução tão grande e vem de um histórico de draft, de montagem de elenco tão questionável,
que começa a afetar um pouco a visão das pessoas em torno do que ele é atualmente. Sim. Os últimos anos não foram fáceis para quem defendia que o Bill Belichick era mais importante que o Tom Brady na dinastia, né? E a verdade é que um maximizou o outro, né? Não acho que dá para ter tanta separação assim, né? E o que vem saindo de notícias é que você tem uma disputa ali para chamar jogadas no ataque entre Joe Judge e Matt Patricia. Que, pelo amor de Deus, se for realmente isso, tem condições nenhuma de funcionar esse ataque. Coitado do Mac Jones. O seu primeiro colocado e o meu segundo colocado, Andy Reid, head coach do Kansas City Chiefs. Um cara que eu respeito muito. Um cara que tá há 23 anos na NFL e 23 anos como head coach. E o esquema tático dele sempre é um dos mais criativos. Não dá pra falar, é porque ele tem o Patrick Mahomes. Não, ele já teve muito sucesso, chegou em Super Bowl antes de ter o Patrick Mahomes. Eu tenho um pouco... Ele tem algumas questões... Ele ainda tropeça... Já foi bem pior nisso. Mas ele ainda tropeça em algumas questões ali, de vez em quando, de timeout e tal. Administração de jogo. Mas ele é um cara que há 2 décadas tá ali na discussão como uma das mentes mais criativas da NFL. É muito impressionante. E não acho nada errado você ter ele na primeira colocação. Como eu falei, o Bill Belichick na primeira, pra mim, é muito mais uma questão... Eu vou ser bem sincero, uma questão de, sei lá... Tive medo de tirar o Bill Belichick da primeira. Então, eu não tenho problema nenhum quanto ao Andy Reid como primeiro colocado. O Andy Reid, pra mim, acho que é um cara que... Ele saiu do Eagles como fim de trabalho, né? Era uma questão que era mais de fim de trabalho, de fim de ciclo, do que realmente, ele tá fazendo um trabalho ruim. Foi mais uma decisão, tipo, a gente precisa dar uma mudada para dar uma arejada aqui. Isso é justo. Pode ser o melhor técnico de todos os tempos. Chega uma hora que acaba o ciclo. E os Eagles ficaram perseguindo um novo Andy Reid vários anos, né? Até agora estão com o Sirianni, que também é da coaching tree do Andy Reid. Exato. É um time que tocou o Andy Reid e não conseguiu substituí-lo à altura, né? Tomou essa decisão de fazer essa troca por conta do fim do ciclo de trabalho dele e não conseguiu. E o Andy Reid, ele chegou lá no Kansas City Chiefs, ele já evoluiu o time. Era um time que... Acho que quem está assistindo a NFL há pouco tempo não se lembra do Kansas City Chiefs antes da chegada do Andy Reid, mas era um time que era relativamente bom, mas nunca conseguia passar de nível. Era um time que nunca conseguia ser maximizado. Teve muitos anos com o... Esqueci o nome dele. Alex Smith? Não o técnico, eu tô falando. Era o... Que era dos Steelers. Isso, exato. Todd Haley? Todd Haley, isso. Teve muitos anos com o Todd Haley como técnico, um cara que nunca conseguiu maximizar aquela equipe. Veio a chegada do Alex Smith, do San Francisco 49ers, até quando ele acabou perdendo a posição pro Colin Kaepernick. Uhum. E é um cara que... a gente sabia que o Alex Smith era um quarterback razoavelmente bom, mas era considerado bust por ter sido a primeira escolha do draft e nunca ter conseguido entregar aquilo que se esperava. Chegou o Andy Reid e o time mudou da água pro vinho muito rapidamente, porque é um cara que é muito inventivo em esquema ofensivo, apesar de estar muitos anos na NFL. É um cara que consegue maximizar ofensivamente. E é um time que as pessoas falam, tipo, quando a gente fala do Kansas City Chiefs, fica um pouco meio decepcionado, porque é um time que tem o Patrick Mahomes e tem só um título. Mas é um time que nos últimos 4 anos não chegou em 4 Super Bowls seguidos por detalhe. É um time que poderia ser até campeão consecutivo da AFC. Então, a gente está falando de um trabalho que elevou muito o nível do Kansas City Chiefs, um técnico que já é rodado na NFL, um técnico que em tese não teria tanta uma adaptabilidade quanto o Andy Reid tem. E é o cara que, assim, o único problema para mim hoje, que pesa um pouco, é que ele, em termos de jogo de campo, às vezes ele demora a executar mudanças em termos de adaptação de jogo, durante uma partida, entre semanas, mas é um cara que no fim ele consegue fazer essas adaptações, é um cara que pode demorar um pouco, mas ele consegue fazer essas adaptações, é um cara que na época do Eagles, ele é um cara que era muito conhecido por ter problema de controle de relógio, um cara que usava timeouts desmedidos, mas isso é uma coisa que ele conseguiu superar.
Então é um técnico que, apesar de estar há muito tempo, ele consegue ainda ter essa vontade de conseguir evoluir dentro de campo. E é um time que, cara, enquanto tiver o Patrick Mahomes, enquanto ele estiver lá, é um time que vai sempre chegar final de conferência, vai ter folga na primeira rodada, é um time que vai ficar em alto nível por muito tempo, por conta muito por conta do trabalho que o Andy Reid tem de conseguir maximizar os jogadores que tem em campo. Verdade, né? E é outro head coach que tem uma coaching tree bem longa, né? 11 assistentes dele se tornaram head coaches na NFL em determinado momento. Atualmente a gente tem o John Harbaugh, que foi assistente dele nos Eagles, o Ron Rivera, não sei se dá pra considerar coaching tree dele de fato, mas ele foi assistente do Andy Reid nos Eagles. O Doug Peterson, ele era coordenador ofensivo dos Chiefs. O Matt Nagy substituiu o Doug Peterson, né, e foi head coach aí do Chicago Bears nos últimos anos. O Sean McDermott também foi assistente dele no Philadelphia Eagles também, se eu não me engano. Agora bateu uma dúvida, tô abrindo aqui o Wiki. Foi no Philadelphia Eagles antes dele ir pro Carolina Panthers. Então, um cara que os times valorizam, né, o que o Andy Reid faz, né? Então, um grande nome.